Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais uma questão de química. E essa questão faz parte de uma série aqui do canal, onde eu estou resolvendo todas as questões do livro do Ricardo Feltri. Na verdade, dos livros do Ricardo Feltri. Essa daqui é uma questão do volume 1, capítulo de número 2, é a 18ª questão. Questão do Mackenzie, São Paulo. Vamos lá. As fases de agregação para substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente, ou seja, são nesta ordem, iguais ao que? Sólido, olha só, aqui temos aqui na letra A, sólido, líquido, gasoso e líquido, ou seria líquido, sólido, líquido, gasoso e assim por diante. Bom, nós temos essa tabela, que é a tabela que a gente vai analisar para poder resolver essa questão. O que nós temos na tabela? Temos os materiais, que são as nossas substâncias, né? Mercúrio, amônia, benzeno e naftaleno. Temos também os pontos de fusão e os pontos de ebulição dessas substâncias. Então aqui a gente basicamente vai ter que ver em qual estado físico as substâncias estão aparecendo, ok? Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma análise diretamente nessa tabela, tá bom? Olha só, nós temos três estados físicos da matéria. O estado sólido, temos o estado líquido e temos o estado gasoso, tá? A mudança do estado sólido para o estado líquido, ela é chamada de fusão. O ponto onde ocorre a fusão, a gente chama de ponto de fusão, PF, tá bom? A mudança do estado líquido para o estado gasoso é chamada de ebulição. O ponto onde a ebulição acontece, a temperatura exata na qual ocorre essa mudança de estado, a gente vai chamar ela de ponto de ebulição, PE. A 1 atm, a gente tem a pressão, né, de 1 atm, nós temos aqui todas as temperaturas aonde vão ocorrer essas mudanças de estados físicos da matéria. Observem o seguinte, que se você tiver uma determinada temperatura, que no caso para a gente é esses 30 graus Celsius, e os 30 graus Celsius forem menores do que o ponto de fusão, se eles estiverem abaixo do ponto de fusão, a nossa substância ela será encontrada no estado sólido. Se os 30 graus Celsius forem maiores do que o ponto de fusão da nossa substância, significa que a nossa substância poderá ser encontrada no estado líquido ou até no estado gasoso. Para que esteja no estado gasoso, a nossa substância tem que ter uma temperatura maior do que o ponto de ebulição também. Ou seja, se eu tiver 30 graus Celsius, se essa temperatura estiver entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, significa que a minha substância será líquida. Se os 30 graus Celsius forem maiores do que o ponto de ebulição, então a minha substância só poderá ser um gás. Deu para entender? Talvez não tenha dado para entender exatamente, mas vocês vão entender agora porque eu vou mostrar uma por uma as substâncias e vocês vão pegar o jeito. Olha só, a gente vê aqui que o ponto de fusão, o que significa? Isso tem que ficar martelando na sua cabeça. Ó, ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá. O ponto de fusão para o mercúrio, vamos falar aqui sobre o mercúrio. Ó, mercúrio. Ele é igual a menos 38,87 graus. Eu vou colocar aqui só menos 38, tá? Ele é de menos 38. O ponto de ebulição para o mercúrio, ele é de 356, vou arredondar aqui para 357, tá? Então ele é de 357 graus, ok? 30 graus Celsius é menor do que menos 38? Não, não é menor. Não, ó, o 30 não está aqui. Significa que a 30 graus Celsius o mercúrio ele não pode ser sólido então. Por quê? Porque a 30 graus Celsius o mercúrio ele já é a temperatura de 30 graus Celsius já é maior do que o ponto de fusão, então não tem como ser sólido. Pode ser agora líquido ou gasoso. 30 graus Celsius é maior do que o ponto de ebulição do mercúrio, que é de 357? Não, obviamente que não. Então também não pode ser gás. 30 está entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão. Ele vai estar aqui no meio, em algum lugar. Ou seja, o mercúrio entre menos 38 graus e mais 357 graus, ele vai estar sendo encontrado no estado líquido, ok?
Então a gente já descobriu que o primeiro, o mercúrio, ele é encontrado aqui, ó, no estado líquido. Agora a gente vai fazer a mesma análise, só que para a próxima substância, no caso a amônia, tá bom? Então vocês vão ver como é bem tranquilo, tá? Eu já vou até riscar aqui embaixo, ó, vou colocar aqui, ó, líquido. A gente já poderia, ó, excluir sólido, gasoso, sólido, é ou a B ou é a letra C, a alternativa correta para esse nosso exercício, tá? Agora observem que entre a B e a C, eles já vão se diferenciar. Um vai dizer que é sólido, o outro vai dizer que é gasoso. Aqui a gente já vai matar a questão, tá bom? Vamos lá para amônia, tá? Vou colocar aqui amônia. Beleza. A amônia tem o ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, de menos 77,7. Então, vou colocar aqui, menos 77,7 graus Celsius. E o ponto de ebulição de menos 33,4 graus Celsius, ok? 30 graus Celsius é maior do que menos 77,7? Óbvio que é. 30 é positivo. Isso daqui é um número negativo. Menos 33,4 também é negativo, ou seja, 30 vai estar acima do ponto de ebulição. A 30 graus Celsius, a amônia estará sendo encontrada, ó, no estado gasoso. Então, a alternativa correta, a gente já matou a questão, ó, letra C de casa, ok? Mas vamos continuar analisando para a gente aprender, tá? A gente já matou a questão, já sabemos a alternativa correta aí, mas vamos continuar fazendo nossa análise. Então, tá ali líquido, agora gasoso. Agora a gente vai para o benzeno, tá? Vou colocar aqui benzeno. Benzeno, pessoal, essa molécula aqui, ó. Muita gente se pergunta, mas o que é isso aqui? Isso é uma molécula orgânica, tá? Então, essa aqui é a fórmula estrutural em linhas do benzeno, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, benzeno 5,5 graus Celsius é a temperatura de fusão, né? O ponto de fusão dele. Opa, deixa eu pegar minha canetinha aqui de novo. 5,5. E a 80,1 vai ser o ponto de ebulição dele. Observem, 30 graus Celsius, né, que é a temperatura na qual o exercício quer que a gente descubra em que estado físico estarão cada um desses materiais, vai estar entre 5,5 e entre 80,1. Então, vai estar aqui no meio em algum lugar. Vai ser o estado líquido. O benzeno é encontrado no estado líquido, então. Vamos agora para a última substância que tem que ser encontrada no estado sólido, né? A gente já sabe que ela tem que ser encontrada ali porque a gente já matou essa questão, né? Vamos lá, vamos lá. A última substância será um naftaleno. Então, vamos escrever aqui. Naftaleno. É o nome que a gente dá para aquelas bolinhas, né? A gente chama comercialmente, né? São as bolinhas de naftalina, tá? Mas a naftalina é um naftaleno, ok? Esse aqui é o nome científico dele. Na verdade, não é nem um nome científico, né? É um nome usual que se usa aí nas academias, né? Mas esse não é o nome IUPAC dele, mas tá bom. Então, olha só. O naftaleno ele vai ter o ponto de fusão de 80 graus, o ponto de ebulição de 217. A 30 graus vai estar abaixo do ponto de fusão. 30 é menor do que 80, abaixo do ponto de fusão só pode ser sólido. Então, ó, o naftaleno vai ser encontrado no estado sólido, beleza? Então, realmente, letra C de casa é a alternativa correta para essa questão, tá? Não tem nada de errado aí nessa alternativa. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se vocês ainda não são inscritos em nosso canal no YouTube, é só vocês darem uma olhadinha aqui embaixo desse vídeo, tem um botãozinho de inscrever-se, é só você clicar nesse botão. Depois que você clicar e for inscrito no canal, vai aparecer um sininho. Se você clicar nesse sininho e ativar as notificações, sempre que tiverem vídeos novos aqui do canal do Estuda Mais,
vocês poderão receber essas novidades, esses vídeos novos aí no seu YouTube. O YouTube vai te recomendar esses vídeos. Se forem vídeos relevantes, se forem vídeos interessantes para você, você pode estar voltando aqui no canal para assistir uma nova videoaula, beleza? Então, basicamente é isso. Terminamos por aqui mais uma videoaula de Química. Um forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais!